E quando a gente esquece a pauta, esquece uma reunião importante, será que esses lapsos de memória são normais? Eu converso agora com o Dr. César Guiotocco. É sobre memória, fica ligado. A boa memória é essencial tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional, mas quando o cérebro trava e a gente acaba esquecendo de repente do horário de uma reunião, até mesmo o nome de uma pessoa. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre memória. Eu já estou aqui com o doutor... Como é que é mesmo o seu nome, doutor? Acabei esquecendo? Não, gente, brincadeirinha, tá? Doutor César Guiotocco. E nós vamos falar sobre memória. Doutor, esses lapsos de memória são normais? Isso acontece normalmente e por quê? Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, Neni, de estar aqui conversando com você. A gente é que agradece, sempre é importante esclarecer. Eu acho que primeiro é importante definir, né, o que seria memória, Neni. Então, a memória é a capacidade, uma capacidade incrível que o cérebro tem de a gente captar informações, né, e armazenar a informação e evocar essa informação no momento que seja oportuno. Né? E a memória, ela realmente assim, ela tem diversas formas, né? Você lembra da comida da sua mãe, Neni? Quando ela fazia quando você era pequena? Com certeza. Né? É uma memória afetiva, gustativa, né? Sensorial, né? Que te traz conforto, te traz uma lembrança boa, né? Então tudo isso, o cérebro, numa questão de milésimos de segundo, ele produz isso. Agora, a gente ter lapsos de memória uma vez ou outra, isso é perfeitamente normal. E existem vários tipos de memória também, né, doutor? Sim. Poderia citar pra gente alguns? Claro, a gente tem memória, por exemplo, memória olfativa, por exemplo, volta na situação, né, do cheiro da comida de casa, ou do cheiro do ambiente da tua casa onde você nasceu. Às vezes existe isso, né? Memória musical. Quando você ouve uma música, estava na adolescência e estava uma música lenta, dançando com seu namoradinho, você não esquece daquela música, vai. Aí você está no rádio um dia escutando essa música, volta lá no volta no tempo. E lembra daquele momento. Isso. Existe memória que a gente usa de uma maneira inconsciente. Se você está caminhando, né, ou eventualmente andando de bicicleta, por exemplo, né, você não desaprende a andar de bicicleta, você adquire esse conhecimento. É aquela frase, né, a gente não aprende não desaprende a andar de bicicleta, né? A gente esquece por um período, mas na medida que você começa de novo, você relembra. Então é uma memória cinética, né? De você aprender numa certa fase da vida e você usar mais na frente. Doutor, aquela memória de curto e longo prazo. Às vezes a gente almoça e à noite a gente esqueceu do que a gente almoçou. Isso é normal? Isso pode acontecer algumas vezes, né, Neni? Porque, como a gente estava falando anteriormente, a gente vive num mundo de uma correria. Um absurdo, né? Se tivesse 60 horas ao dia, a gente trabalharia 60 horas ao dia. Então, quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, é natural que uma coisa ou outra a gente deixe escapar. Então, não é nada para se preocupar. Não é nada preocupante. Esquecimento ou distração? É a mesma coisa? É diferente, né? É diferente, já diz o nome, né? Isso. Uma coisa é a gente esquecer, né? Por uma situação que a gente não se concentra muito, né? Ou eventualmente deixa passar a informação, mas distração é aquilo que a gente perde um pouco o foco e acaba deixando passar, sabe? Muitas vezes a gente está conversando com alguém, a gente está numa turma, só que tu não estás ali. Tu tá distraído com outra coisa. Tá pensando em alguma outra coisa, no que vai fazer. Não é que tu não lembre do que foi conversado. É que tu estavas distraído naquele momento. Isso. Normal você não lembrar da conversa, é claro. Isso é muito Se você comum. não prestou atenção. Isso. Algumas doenças estão associadas à perda de memória. Que doenças que seriam essas, doutor? Isso. Então, as doenças que são relacionadas à memória propriamente dita são as doenças chamadas de demências, né? Então,
talvez a mais conhecida de todas e que talvez seja a maior proporção é o Alzheimer, né? Mas tem outras formas de demência que a gente encontra no meio médico. Quais seriam, doutor? Bom, tem pessoas que têm um quadro de demência por múltiplas AVCs, né? Tem pessoas que têm doenças de longo prazo, crônicos, que fazem então um processo, né, de deterioração, no caso da parte dos neurônios, né? Doenças inflamatórias também. Existem alguns tipos de tumores cerebrais em determinadas regiões do cérebro que provocam uma alteração, provocam sintomas parecidos com o quadro demencial. Existe uma particularidade também, existe uma doença chamada hidrocefalia de pressão intermitente, que é um acúmulo, digamos, de líquor dentro do cérebro, que também provocam quadros de demência. Demência, na verdade, não é só perda de memória, sabe, Nelly? A demência ela é uma perda de capacidade da pessoa, não só de memória, mas de cognição, como a gente chama, de orientação temporal, né? Então, aquela pessoa que pega o carro e de repente não sabe mais o caminho de volta. Sim. De repente olha para o relógio e não sabe para que serve o relógio. E junto com isso pode vir quadro depressivo, né? Às vezes a pessoa tende a um isolamento também, porque às vezes não consegue mais se socializar, né? Tá conversando, mas já não consegue raciocinar ou entender o contexto de uma conversa. Então isso são alguns indícios, né? Alteração comportamental. A alteração da tireoide. Também a pessoa pode perder memória? Ela pode perder memória, ela pode ter uma dificuldade maior, né? Porque a tireoide ela controla todo o nosso metabolismo, mas ela não é uma alteração que vai exclusivamente só alterar a memória. Ela vai alterar a memória, o hipo, né, digamos assim. O hipotireoidismo. Né? Vai alterar a memória, peso corporal, apetite, unhas quebradiças, queda de cabelo, depressão, né? É como se a pessoa fosse sendo desligada da tomada, né? Existe uma medicação específica para quem tem perda de memória? Não. Não? Não existe? Não existe. E de que forma que é diagnosticado, vamos supor, o Alzheimer? Ou qualquer outra demência? Na verdade, o primeiro passo é sempre uma avaliação médica, né, com o neurologista. Existem vários testes que podem ser aplicados no paciente, né, a gente chama de testes clínicos. Exame de estado mental. Depois disso, é importante fazer exames de imagem, ressonâncias, né, enfim, do cérebro. E também exames laboratoriais, porque a pessoa pode ter doenças associadas, como você disse, o hipotireoidismo. Né? Entendi. A partir disso que a gente consegue definir melhor qual seria o tipo de demência que a pessoa teria. Né? Agora, assim, o Alzheimer em si, o diagnóstico definitivo mesmo, a gente só consegue através de uma biópsia, né? Só que geralmente, do cérebro, claro. Mas geralmente não é feito, né? Mas o Alzheimer, ele é um caso cirúrgico? Dá para fazer cirurgia? Ou seria essa biópsia só para detectar se tem Alzheimer ou não? Existe uma técnica cirúrgica, mas ainda é um estudo inicial que está sendo feito por um grupo do Canadá. Inclusive teve outros estudos, ou melhor, brasileiros que fizeram aqui, claro, no Brasil. Mas não há nada conclusivo ainda, não existe um nível de evidência grande que realmente vá trazer benefício. Doutor César, não existe medicação para falta de memória, mas existe uma medicação para ajudar as pessoas que têm Alzheimer, é isso? Isso, geralmente as medicações existem realmente, né? Mas ela não serve para cura do Alzheimer, ela serve para controlar ou atenuar sintomas na fase inicial da doença. Quais seriam os sintomas mais visíveis de uma pessoa que tem Alzheimer? Que os familiares pudessem, de repente, perceber. É que às vezes a própria doença ela é confundida com idade avançada. A gente é normal, ele, né, já é mais idoso, esquece algumas coisas, né? Mas eu acho que assim, sabe, Nelly, o mais importante, né,
é a gente fazer uma avaliação, uma consulta clínica para poder realmente ter essa resposta. Então, se as pessoas perceberem que algum familiar está agindo de forma diferente por do exemplo, que o habitual. Isso, né? Geralmente assim, as pessoas mais idosas tendem a ser muito repetitivas, mas quando começam alterações comportamentais, né, seja esquecer o fogão ligado, às vezes, né, pôr em perigo, né, algumas situações de rotina. É bom observar. É bom fazer uma avaliação. Doutor César, o que fazer então para prevenir a falta de memória? Bom, eu acho que de uma maneira global, falta de memória ou alterações de memória, isso significa que ao longo dos anos o cérebro ele vai perdendo, né, a capacidade, ele realmente diminui de volume conforme a gente vai envelhecendo. Então, ao mesmo tempo, o cérebro tem uma capacidade infinita de armazenar e de reter conhecimento. Então, a primeira coisa que é importante, assim, a gente volta naquela trívia, né, de sempre ter uma alimentação balanceada, fazer exercício físico, não tem como a gente escapar disso. Né? E sempre eu acho que a gente tem que ser curioso sempre, Nelly. Por que eu digo isso? A gente tem uma capacidade infinita de aprendizado. Então, o exercício para turbinar o cérebro é a gente estar fazendo coisas diferentes. A gente está aprendendo uma língua diferente, lendo bastante, aprendendo uma modalidade esportiva diferente. De repente tocar um instrumento. Um instrumento musical. Ter um hobby. Pintura, tudo que envolve arte. É importante. Né? É uma expressão que você vai ter em relação a determinada situação. Né? É manter o corpo e a mente ativa também. Tentar fazer conta de cabeça, tentar fazer palavra cruzada, né? Sim. Tentar, se você está aprendendo uma língua ou inglês, né? Tentar ver um filme sem legenda, sabe? A gente tem que estar sempre estimulando. Claro que a gente sempre tende também a ser mais tranquilo, ficar numa zona de conforto, né? Isso não é uma coisa boa, tá? Não é bom. Não. O bom mesmo, então, é a gente estar sempre em atividade, estar sempre se movimentando, e muitas pessoas acabam que, com o passar dos anos, né, doutor, como o doutor falou, se acomodando, né, e acham que não estão mais em idade, de repente, de voltar a estudar, entrar numa faculdade, né, fazer aquilo que no passado, de repente, tinha vontade e não fez, e agora está com os filhos aí todos criados, já adultos, já tem netos, e estão sozinhas. É uma forma, de repente, de começar algo novo. Existe uma expressão em japonês que chama Ikigai. Ikigai é o sentido da vida. Então, se você está numa fase da vida que a gente perde um pouco, né? Assim, está aposentado, os filhos cresceram, né? Então, a tendência natural é a gente ficar de pijama o dia todo, né? Sim. Não fazer nada. Mas você ficando dessa forma, você perde realmente o sentido da vida. Então, eu acho que a gente fazer uma coisa diferente, manter um hobby, manter um vínculo de amizade, né? Importante. É muito importante. Gente, fica aí então a dica para vocês, né, do Dr. César Guiottoco. Percebam as pessoas que estão em volta de vocês, né? E vale realmente fazer uma consulta, fazer uma avaliação, tá? E não deixe a sua memória ir embora, não. Ela é super importante na sua vida, com certeza.